Aí o Quando é que Júlio... você despertou para essa coisa da música barroca, da Então, música antiga? foi aí. Porque Porque aí a o gente sabe que isso Júlio... para você é coisa muito séria, muito forte, Sim, né? Para quem não conhece a Clara, além de ser maestrina, regente de coros, professora, ela tem todo um trabalho que ela desenvolve há anos como cravista. E é possível até que no nosso público haja pessoas que não sabem exatamente o que é um cravo. O aham. cravo é o pai, o avô do piano. Pode dizer assim, Clara? Explica pra gente. O cravo é um instrumento de teclado que tem enfim, ele tem uma relação com o piano pelo fato de ser que as cordas são acionadas pelo teclado, mas o mecanismo é bem diferente, né? O piano ele é e vieram inclusive de braços diferentes, assim, de linhas de instrumentos diferentes. Desde a época do cravo já tinham instrumentos, ou teve uma tipo uma tentativa, assim, uma experiências, né, que os construtores faziam. Então, eles até pensaram num sistema de martelos, assim, há muitos anos, né, antes do piano de fato começar a ser produzido. Mas essa ideia foi abandonada por um tempo. E aí os instrumentos porque o cravo ele veio da questão do saltério, né, e que você tocava é, com umas penas, né, dedilhando assim o instrumento, e aí a ideia do teclado É para como aquela acionar. palheta que o pessoal usa para tocar guitarra, violão. A Sim, ideia é a mais ou ideia menos a é mesma. essa, exatamente. Tanto que o som do cravo lembra um pouco esses instrumentos dedilhados, né? É, e aí, bom, o cravo tem então esse mecanismo que é a corda pinçada pelo saltarelo, que tem um plectro, né? E ele belisca a corda. Ele não é belisca, ele passa pela corda, É um né? E som aí mais produz o som. delicado que o do piano. E é um som assim que depende da questão da articulação, né? Você não tem como fazer, como no caso do piano, bater mais forte ou mais fraco na corda, né? Então é sempre uma batida, digamos, igual. A intensidade não Então a muda. combinação das durações entre as notas é que vai fazer com que dê o colorido da música, né? A intenção. Quer dizer, lá na experiência do coro do Balcors, você desperta para música antiga. Sim, Esse despertar vai levar você na direção do cravo. Aí sim. uma coisa que me deixa super curioso. Porque, por exemplo, eu saio aqui pela cidade do Rio de Janeiro, eu procurando eu encontro umas lojinhas de piano. Tem poucas, mas Aham. tem. Mas e um cravo? Onde é que você encontra? Tem Não compra em fabricante loja. disso aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? Tem gente que faz esse instrumento. Como é que você acessa esse instrumento? Olha, que eu saiba, no Rio de Janeiro a gente não tem nenhum construtor. Os construtores, um construtor, que é o William Takahashi, que foi o do meu cravo, né? O construtor do meu cravo, ele mora em São Paulo. Tem a Maren, eu não sei exatamente onde ela mora. Enfim, a gente tem alguns construtores. Tem o César Guidini, que também mora em São Paulo, mora em Americana. E aí tem que pedir para o construtor fazer. Então você escolhe o modelo, né? Os cravos eles não são originais da época, eles são cópias históricas. Então geralmente você encomenda, né, um modelo italiano, francês, uma spinetta, que é um cravo menor, clavicórdio, ou um fortepiano, que é um piano, só que nos modelos iniciais, né, Quer dizer, não é fácil entrar nesse universo, né, e desenvolver Não. estudos nessa área específica desse instrumento. Eu penso, por exemplo, na situação dos organistas. É também bastante difícil. Você não tem um mercado de órgãos ou Sim, organeiros aqui no sim, Brasil, no Rio de Janeiro, pelo menos, não tem. Mas você tem as igrejas. E exato. algumas igrejas ainda possuem órgãos, então acho que ali abre-se a possibilidade de estudantes se desenvolverem. Mas o cravo não está aí nas igrejas e não está em lugar nenhum. É difícil de acessá-lo, né? Sim. E como é que você fez? Como é que você chegou ao cravo? Então, aí o Júlio, né, voltando lá à história do coral. Aí o Júlio falou: por que você não aprende baixo contínuo? Seria interessante, porque aí você ia poder acompanhar as músicas daqui do coro. E assim, para não dizer que antes do Júlio eu não tinha nunca ouvido falar em música barroca, eu tinha ouvido falar por conta da minha irmã, né, da Juliana, que você conhece, minha irmã Sim. do meio, que tocava flauta doce na época que a gente
estava estudando lá no Nossa Senhora de Lourdes, e aí ela começou a fazer flauta doce, depois até ela fez umas aulas de oboé, e ela tocava muito repertório da Renascença, né? Só que nessa época ainda estava muito distante para mim isso, né? A gente não tinha assim uma troca, né, em relação a isso. E aí ela chegou aí num festival lá em Juiz de Fora de música barroca. E eu fui também acompanhando, mas mesmo nessa época eu via o cravo e eu não teve um encontro. Interessante. Levou aí um quando tempo pra isso acontecer. aí quando o Júlio falou, né, sobre isso, aí eu, mas o que é baixo contínuo? Aí eu fiquei, não, procura o Marcelo, ou procura, não, aliás ele falou, procura um professor de cravo, alguém que de repente na Unirio. E ao mesmo tempo, eu estava fazendo aula de canto com a Madá. E a Madá ficava, Clara. A Madá é a Madalena Neri, que é a esposa do Júlio Moretti, também super cantora, Calíope, né? Sim, e aí ela falava, Clara, por que você está fazendo medicina? Vá para a música. O que você está fazendo na medicina? Você tem que ir para a música. Era inconciliável? Não, de fato, porque você acabou fazendo uma opção, não foi? Você não concluiu o curso na área médica. Não. Mas era inconciliável de fato? Inconciliável, com certeza. Você hoje não tem nenhum tipo de arrependimento? Puxa, podia ter... Não, era para fazer uma escolha mesmo. Não tinha. Não tive arrependimento. Eu tive, assim... eu acho que só a dificuldade de abrir mão, porque eu nunca gostei de deixar nada pelo meio do caminho, né? Então, assim, foi um conflito para poder assumir que eu não ia terminar o curso, né? De levar as coisas até o fim. Foi muito difícil, assim. E, felizmente, nessa época eu já estava na análise. Você é assim com livro? Você pega um livro para ler, aí você está no meio, não te encantou tanto, aí você vai até o final, que você não pode largar da metade. Eu tenho esse toque, é um negócio meio maluco. O livro tá me entediando, mas eu não consigo largar. Acho que eu tenho que ir até o final. Não, mais ou menos. Acho que mais com os projetos. Eu achei que ia encontrar alguém parecido para me sentir mais normal. Acho que comigo mais são os projetos, as ideias. E eu ficava assim, poxa, eu já investi, né? Já cheguei na metade do caminho, ainda falta só a outra metade. E não saber... Porque assim, eu acho que até na música a gente aprende muito isso, né? A gente começa, às vezes, a fazer uma coisa ou, de repente, vai para uma oportunidade que não é tão, assim, não traz um retorno tão grande de início, mas abre portas, né, lá na frente para outras coisas. É verdade. E aí eu ficava, poxa... Tem gente que é assim já nos primeiros estudos, né? O cara começa a estudar música... Aí a sessão A é bem tranquilinha, aí ele consegue, executa. A sessão B é difícil, aí ele já larga a música de lado e passa para outra. E aí tem um repertório imenso de músicas parciais. Não tem uma música que ele toca inteira. Mas eu digo assim... Tem muito aluno de música que é assim, né? Mas assim, o que eu estava querendo dizer no sentido assim, de que quando você pega uma oportunidade de trabalho, né, às vezes aquela oportunidade de trabalho, naquele momento você fala, nem é tão vantajosa, mas aí aqueles contatos, aquelas coisas vão te abrir outras portas. E eu ficava, poxa, eu até agora, na medicina, eu ainda estou na parte formativa. Sim. Eu não sei o que lá na frente, né, caso eu terminasse o curso, vai me abrir, mesmo que eu, assim, não me visse, né, tipo... Que também teve isso, né, um ambiente hospitalar, um ambiente muito... difícil, né? As pessoas não vêm só... Casa muito a música com a área médica, né? Musicoterapia e outras coisas assim. Sim. Mas, assim, a questão é, quando eu estava no hospital, né, além das doenças físicas, né, que as pessoas tinha a parte emocional também, que era muito, muito difícil. Tinha a questão mesmo da formação do curso, da competitividade entre os alunos, uma série de questões que eu assim, quando vi, eu falo, eu não sei aonde eu vou me encaixar aqui, né? Eu não sei se eu vou querer ir para um hospital, se eu vou querer clinicar. E aí, mas ao mesmo tempo eu pensava, bom, mas se eu tivesse terminado, talvez eu encontrasse um caminho, né? Encontrasse uma oportunidade, uma possibilidade que eu não estou vendo agora. Só que o lance é que eu até tentei conciliar. Você acha que essa vivência que você colheu, mesmo de uma formação parcial, ela ficou perdida? Não, ou ela nunca até hoje perdida. Soma com a sua atividade principal? Ela contribui? Eu não acho que ela contribui com a minha atividade principal, assim, muito objetivamente, mas ela me ajudou
Eu acho que mais no sentido pessoal, assim, de saber como lidar com certas questões que eu passei com a minha avó, com certas questões, assim, de tomar uma atitude em relação a um encaminhamento de saúde na família. Eu acho que valeu para minha vida, sabe? Minha vida pessoal. A vida profissional, eu acho que valeu mais a minha trajetória mesmo anterior ao curso e depois como que eu fui no curso de música descobrindo as minhas potencialidades. Porque eu não tinha vontade de fazer música antes porque eu achava que eu não ia conseguir, que eu não ia ser... eu tinha dificuldade de me ver como uma pianista concertista. Eu tinha um certo medo assim, do piano. Então, eu não via um futuro, né? Mas acho que isso pesa sobre o estudante dos cursos de música convencionais das universidades. Exatamente. Não? E acho que é um peso até meio indevido, não sei. Mas eu acho que eles entram no curso e já tem essa coisa em cima que você vai se preparar para realizar um concerto. Sim. E no final, sei lá, um percentual ínfimo daqueles que vão ficar à frente da orquestra no dia e fazer um concerto. A maioria vai trabalhar de outras formas. Né? Só que acabou que quando eu entrei na música, eu comecei a ver justamente... Porque, em princípio, assim, voltando à história da Madá, ela falou, não, faz a música pelo menos de hobby. E eu pensava assim, bom, eu tenho lacunas, eu quero estudar harmonia, eu sei que eu posso me aprofundar em certos conhecimentos para mim, para o meu, minha fruição. Então, eu vou fazer música de hobby. Aí eu comecei a fazer música e justamente no curso eu comecei a perceber como adequava, sabe? O desconforto que eu sentia na medicina era exatamente o oposto que eu me sentia na música. Todas as disciplinas, parecia que tudo tinha sido feito para mim, tudo sabe? Impressionante. Da aula de expressão corporal, a oficina de coral, a história da música. Eu estava assim, era leve, né? Era fácil. E rapidamente eu comecei a ficar muito ocupada. E nessa época eu estava fazendo as duas. Só que teve uma questão de greves que eu consegui conciliar num primeiro momento. Sim. Então eu comecei fazendo as duas. E aí... Você fez o curso na Unirio? Na Unirio, de licenciatura. Eu entrei na licenciatura. E aí, bom, eu então entrei em contato com a Rosana Lanzelotti, como o Júlio tinha falado, né, da questão do baixo contínuo. Aí eu fiz algumas aulas com a Rosana. Depois eu conheci o Marcelo Fagerland num curso de férias que ele deu na UERJ. E aí ele, de início, me estimulou também bastante a questão do teclado. Ele falou, não, vamos começar. Então ele me convidou para fazer um curso de cravo complementar com ele na UFRJ. E eu ainda na Unirio, mas fazendo para poder levar a matéria para lá. A universidade que deu acesso ao instrumento. Isso, exatamente. Exatamente. E nessa época a UERJ ela tinha também essas iniciativas, né, de fazer cursos de férias. Eu acho que o jeito é esse, é festival, é curso de férias, são os concertos nas escolas, lugar entendeu? Da universidade pública, o oferecimento desse acesso. Exatamente. Né? Acho que de outra forma talvez fosse inviável, se não para você, para a maioria das pessoas. E eu assistia concerto lá na UERJ também, que tinha o projeto UERJ Clássica, então eu assisti concertos com o cravo lá na UERJ. Acho que o Marcelo chegou a tocar lá, mas teve a Christine Daxelhofer, que era uma cravista de Karlsruhe que vinha sempre. Então ela também deu concerto lá. Enfim, e aí eu comecei a fazer aula com o Marcelo, e o Marcelo falou, não, vamos começar do início, devagar, e faz o que você achar, né? Vai indo no seu ritmo. E então eu me senti acolhida, sabe? E o curso, de repente, eu me vi fazendo 11 matérias, assim, um monte de matéria, tocando na orquestra da Unirio, fazendo contínuo na orquestra da Unirio. Então, assim, o que a medicina se refletiu na minha vida? Eu acho que a coisa também que mais refletiu é a minha organização de tempo. Eu acabei virando, assim, fiquei muito ocupada com 1000 atividades, assim, num ritmo que eu tinha quando eu fazia medicina, e aí continuei com esse ritmo na música. Isso na sua vida hoje? Seu ritmo de vida desacelerou ou você continua fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo? Então, eu venho também... Será que era daquele momento? Batalhando fortemente... Ou é da sua natureza? Eu venho batalhando fortemente na análise para tentar ter uma vida mais de desacelerar. qualidade.